Fala galera, as experts na área, direto dos estúdios da Geração X, eu e meu irmão Zé Roberto, lembrando que os experts é um oferecimento do IBRAGESP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, e da Modus, Escola de Formação de Vigilantes. É isso aí. Meu irmão Zé Roberto, hoje a gente está de volta nas nossas gravações com força e vigor, recebendo uma convidada mais que especial. Mas eu vou deixar essa apresentação para você, irmão. A gente passou um tempo aí sem gravar, porque tinha bastante programa já, a gente tinha trabalhado bastante e agora a gente voltou com tudo. Hoje a gravação é muito especial, nós temos aqui uma pessoa que é uma profissional, uma empresária do segmento nosso da área de segurança, que tem uma vasta experiência na área de comunicações. Rapaz. Eu tive num baita evento com ela essa semana aqui, mas eu vou deixar ela se apresentar. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Laiane Mendes. Muito bem-vinda aos Experts. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigada, Andrade. Muito obrigada, Zé, pelo convite. É muito especial esse dia. Muito obrigada mesmo. E para vocês que não me conhecem ainda, o meu nome é Laiane Mendes. Eu tenho 20 anos já de experiência no mercado de radiocomunicação e trabalho com soluções de telecomunicações, hoje focada para a área de indústria, agronegócio, segurança, enfim, eventos. Então, hoje praticamente todo o mercado, né, todos os segmentos compartilham aí da necessidade de utilização desses equipamentos. E como o Zé falou, essa semana nós tivemos um evento na Motorola Solutions, onde nós pudemos compartilhar com alguns parceiros outros produtos, né, onde a gente está querendo daqui para frente também trabalhar. Eu sou formada em engenharia elétrica, também sou diretora da Airbras, que é a Associação das Empresas de Radiocomunicação, e diretora na MTI Service. Agora é tecnologia e informação, agora é né? tecnologia. Vamos mudar o nome, né? MTI Tecnologia. Então, nós fizemos justamente essa mudança para que a gente possa compartilhar aí com os nossos clientes de outras soluções, não só o rádio, né? Porque, apesar de ser um equipamento muito importante, a gente consegue atender o cliente de diversas outras formas, né? Nós já temos o parceiro ali, já temos o cadastro dentro do cliente, que hoje é algo bem difícil de você fazer quando você fala de grandes indústrias, grandes empresas, né? Então, a gente está com a porta aberta. Agora, a gente precisa aproveitá-lo, né? E me fala um pouquinho mais desse mercado, né? Eu tive um pouco de contato com o mercado de radiocomunicação. Eu tenho medo de falar essas coisas, porque a entrega é a idade, né, Zé? Entrega. Mas não, lá não pode atrás, contar. antes ainda de eu entrar no mercado de transporte de valores, por onde eu fiquei 25 anos, então é antes. Então você vê quanto tempo faz. Eu tive o meu primeiro contato com radiocomunicação numa transportadora de cargas, que eu trabalhei por um tempo como encarregado de segurança, e eu cuidava da parte de rastreamento de carga via satélite. Então a gente tinha os sistemas por satélite, a gente tem os sistemas por radiotrunking, mas já usava-se muito o famoso Nextel, né? O PRI-PRI, né? E a gente já tinha um pouco desse contato com o mundo de radiocomunicação. E depois, dentro do transporte de valores, até pela regulamentação da Polícia Federal, era obrigatório você ter uma comunicação full time com os teus roteiros, com os carros fortes. E normalmente isso se fazia por rádio. E eu passava pelos perrengues de ter as antenas repetidoras, ter que fazer locação para ponto de colocar a estação repetidora, fazer a triangulação da área para não ficar com área de sombra. E isso era uma coisa muito premente. Como é que está esse mercado de radiocomunicação? Ele ainda tem como principal cliente as empresas que, por regulamentação da lei, precisam do rádio dentro das suas operações? Explica um pouquinho para a gente, tira um pouquinho dessa dúvida, principalmente para a nossa galera que não conhece de radiocomunicação. Essa é uma oportunidade para você vender teu peixe aqui. Vamos lá. Sim, hoje ainda existe essa obrigatoriedade para alguns segmentos, né? Mas vou tratar por partes. Então, para esses clientes que têm essa obrigatoriedade hoje, existem outras soluções para você não ter essa infraestrutura tão grande que você grande e custosa, né? Exato. Porque não é barato. Não. Você montar uma estrutura com várias repetidoras, criação de link, é tudo muito caro. O que hoje existe de tecnologia nova e que muitas transportadoras, empresas que trabalham na rua estão optando? A tecnologia POC, que ela funciona através do 3G, 4G ou Wi-Fi.
Tá. Então, você consegue se comunicar através dessa tecnologia com os rádios, e sim, são equipamentos em formato de rádio mesmo, então eles possuem a mesma resistência, ele tem a cara de um rádio, então a pessoa não vai utilizar achando que para outras coisas, né, baixar um WhatsApp ou utilizar os... Joguinhos, né? Famosos. E aí você tem a comunicação, né? Então, essa tecnologia está sendo utilizada por muitos, e aí aqueles clientes que dependem ainda de um sinal de RF, né, de um sinal que não depende da internet, eles ainda, infelizmente, têm que usar dessa tecnologia realmente de instalar diversas repetidoras, né, pelo trajeto para fazer esse link. Mas os clientes que já acessam locais onde tem internet, 3G, 4G, eles já podem utilizar desse equipamento e aí você não precisa da estrutura, você só precisa estar conectado. Tem rádios que encaixam nos veículos, como os rádios da polícia também com essa tecnologia, então não necessariamente é um rádio portátil. Você tem recursos de GPS também, você tem softwares que gravam essa comunicação, ou seja, você consegue rastrear onde estão essas pessoas, ouvir o que está sendo dito na rede, criar rotas. Então, se você tem um caminhão que ele tem que sair da Zona Leste para a Zona Sul, você cria o trajeto, ele saiu fora daquele trajeto, ele vai te mandar um aviso para o equipamento. Sobe um alerta. Sobe um alerta na central, ele te fala sobre a velocidade do caminhão. Então, Telemetria. Você consegue ver se o cara está andando acima da velocidade, Legal, controlar. bacana. Então, você vai trabalhando a segurança de diversas formas, não só na comunicação, né? Hoje as grandes indústrias, os clientes que eu atendo, eles já preferem o sistema através de RF mesmo, porque acaba sendo uma rede privada, uma rede deles e que eles têm total controle, porque hoje você pega uma grande indústria que a operação dela está totalmente ligada ali à comunicação, né? A gente tem clientes, por exemplo, que trabalham com ponte rolante. E aí você tem um cara na parte de baixo, outro na parte de cima para fazer a comunicação. Sim. Se isso não acontece, pode ocorrer um grande acidente. Um acidente, né? Então, eles preferem que não dependam de uma rede de 3G, 4G, que seja através do RF mesmo. E se acontecer algum problema com a repetidora dele, parar de funcionar, a gente vai lá, resolve rapidamente e ele não fica sem comunicação, diferente de quando o nosso celular para de funcionar, você tem que abrir um chamado até esperar. Então, Sim. muito mais moroso. Então, a comunicação através do rádio ela é muito mais assertiva. A gente até comentou sobre isso no evento, né? O quanto o rádio salva vidas. E vocês que estão dentro da área de segurança sabem a importância disso. Você está numa operação ali, se o rádio falhar, esquece. Aquele segurança, quem está ali na linha de frente, ele está correndo um grande risco. Então, a gente trabalha muito com essa consciência de que eu entrego não um equipamento, e sim uma solução que ele vai salvar a vida de uma pessoa e preservar a vida daquela pessoa. Que legal, bacana. Você imagina, né, a quantidade de coisas tecnológicas que aconteceram nos últimos anos. Embora não possa revelar as idades aqui, Andrade, que você não gosta que eu fale, mas assim, eu fui um dos caras que ajudou lá na época da fundação da CT, da Companhia de Engenharia de Tráfego. Meu Deus do céu. É melhor nem falar o ano, né? 77, 76, por aí. Na verdade, eu entrei lá como estagiário de engenharia e acabei ficando depois como contratado por 10 anos, praticamente, na CT. O que eu ia dizer da CT é o seguinte, porque na época a gente já trabalhava nas viaturas com rádios Motorola. Uma coisa totalmente analógica, obviamente, mas que tinha uma boa funcionalidade. Tinha bastante repetidora já na época, por conta das forças policiais e tal, então já tinha uma boa recepção para a comunicação de rádio. O que eu queria saber de você aqui, dessa evolução analógico até chegar no digital, foi um trajeto bem grande percorrido. Ao longo desse trajeto, ao longo desse caminho, as pessoas que estão envolvidas nisso precisam de treinamento e de aprender a evolução do rádio. Se eu levar ao ferro e fogo, que é um rádio, aquela comunicação simples, não é verdade. A gente viu nas apresentações lá no evento da Motorola, de que o rádio realmente é usado até para salvar vidas da forma que a gente viu lá, em tempo real a demonstração, foi muito bacana. Pergunto para você, o preparo das pessoas e a evolução, de repente alguém que não sabe
o que aquela ferramenta pode fazer. Um mau treinamento no teu cliente, essa área de treinamento, de preparo, não só do teu pessoal, Laiane, mas como do cliente de maneira geral. Como é que você atua nisso? Vou falar um pouquinho sobre a questão da mudança do analógico para o digital no cliente. Ótimo. Hoje, nós temos a Anatel, que é o órgão que regulamenta, né, as frequências. Então, é obrigatório hoje a utilização do digital. Mas muitos clientes ainda não fizeram essa migração. Então, a gente tenta passar realmente a importância de estar de acordo com a regulamentação, né? Esse é um ponto. Um outro detalhe é que o digital, ele é aquele 0 ou 1, né? Então, ou ele funciona ou ele não funciona. Então, a gente tem muita dificuldade hoje num cliente que faz uma migração de, por exemplo, o rádio funcionava num cantinho lá chiando e hoje ele não funciona mais. Por quê? O digital, ele exige um sinal mínimo para ele poder funcionar. Só que mesmo com sinal mínimo, ele vai funcionar tão bom quanto o sinal máximo que ele tem ali na rede. Ele não vai nem perceber que está fraco, né? E aí, muitos clientes, é estranho a voz robotizada, né? E você implanta o digital, ele quer voltar para o analógico porque ele não consegue entender quem está falando. Então, assim, é um trabalho realmente de formiguinha. Como que MTI, trabalha com isso? Nós proporcionamos para os nossos clientes a possibilidade de fazer um treinamento. Então, tanto com a nossa equipe, como ceder a eles o espaço que você viu lá na Motorola, onde a gente pode também utilizar dos profissionais da Motorola para fazer esse treinamento, né? Como o Zé falou, um dos recursos que a gente viu lá é a integração de câmeras, rádio... o controle de acesso, né? Isso, controle de acesso. Então, assim, você tem um sistema que você liga tudo. Você liga o sistema de câmeras, você liga o rádio, e aí a câmera detectou que a gente até deu esse exemplo lá, né, Zé? A câmera detectou uma arma numa pessoa, foi de brinquedo lá na hora, né? Já mandou um alerta para a central, que já chegou no rádio, e o vigilante automaticamente já ativou a bodycam que estava no apresentador. Então, assim, você já começa a monitorar, né, tudo o que está acontecendo. Isso em questão de segundos. Fantástico. Né? Então, a tecnologia realmente está evoluindo e... Isso é sensacional para o fato de que a gente acompanha tudo integrado. Sim, não é aquela coisa isolada do rádio que o cara chama e acontece o quê? Nada. É o famoso PTT, né? O Push to Talk, que acho que está provavelmente com os dias contados, né? Nessa mudança aí de analógico para digital. Ou você ainda vê uma funcionalidade do famoso, para quem ainda está acostumado, né? Eu acho que o rádio nunca vai deixar de existir. Sim. Ele vai ser complementado, como ele vem sendo. Sim, então, sim. você vai... Por exemplo, hoje eu consigo falar do celular no rádio. Tá. Existe sistema que faz essa integração. Então, se eu tenho uma rede, eu tenho um escritório aqui em São Paulo, eu sou gestor, eu quero continuar se comunicando com a minha rede aqui, lá do Rio de Janeiro, eu consigo. Dá para fazer essa integração, você falando do seu celular e o pessoal do rádio. Então, deixar de existir, eu acho que ele nunca vai deixar de existir. Ao longo do tempo, ele vai ter que evoluir, assim como ele vem evoluindo. E se integrar com as novas tecnologias, como você transcreveu aqui pra gente. Porque quando você pega uma operação de risco mesmo, uma operação que não pode ter falha, que tem que ser rápida, porque um celular hoje, até você pegar um celular, apertar um PTT, que se for um aparelho, mesmo que ele tenha o PTT, tem aquele delay muito maior da rede que você está conectado para poder chegar do outro lado. E aí o rádio não, você apertou, você falou com 100, 1000 pessoas de uma única vez, num único clique. Então, depende muito da situação. E eu sentia exatamente isso, essa complexidade, né, de ter uma operação delicada, né, em 16 estados, com mais de 450 carros fortes, mais de 200 carros leves, todos eles com radiocomunicação, e vivendo essa parte também da transição, né? Então, como eu era o responsável pela frota e pela parte dessa legalização dos equipamentos, do funcionamento dos equipamentos, então eu estava pegando todas as nossas licenças que eram analógicas, migrando para as digitais. Então os equipamentos novos eu já comprava tudo digital e já pedia as licenças, né, para a Anatel digital. Então a gente tinha um parceiro que cuidava dessa parte para a gente, mas eu convivi com esses dois mundos ainda, né?
parte era analógica, parte já era digital, fazendo essa migração do parque. E eu acho que talvez esse seja um grande desafio que você encontre ainda hoje nos clientes, né? Que é exatamente esse cenário que você pintou. O cara tinha um analógico lá que funcionava, mesmo chiando, mas funcionava. Ele mudou para o digital por uma questão de legislação e até de exigência da própria Anatel, mas em contrapartida, porque acho que hoje nem emite mais licença analógica, né? Não. mais. Desde 2010. Porque eles deram um corte. A partir daqui eu só emito licença digital e o equipamento precisa ser digital. Né? Não dava para você ter o conviver. O que já era analógico, você continuava conseguindo atuar, mas o que era novo você já precisava comprar. Como é que você tem lidado com esse desafio de mudança do parque? Tem sido ainda uma barreira junto aos clientes, exatamente nesse exemplo que você deu, que eu achei fantástico. Como é que tem sido para convencer os clientes a falar, a tecnologia chegou e agora tem que ser digital? Hoje está muito mais fácil, mas ainda é complicado porque tudo que envolve custo também impacta, né, no final, na operação. Então, qual que é o meu argumento, assim, e não é coisas de vendedor, né? Eu não tenho, os equipamentos analógicos, eles estão ficando obsoletos, eu não acho peça, eu não acho acessórios, enfim. E aí, quando eu pego um cliente que é locação, porque hoje a MTI trabalha praticamente 80% do nosso faturamento é locação. Então, se eu tenho um cliente de locação que tem um rádio antigo, eu quero fazer com que ele tenha um produto melhor e ele não quer, eu deixo bem claro para ele, né, de que as limitações. O meu serviço não vai ser entregue com a mesma perfeição. Exato. Porque eu não vou atender ele dentro do mesmo prazo, eu não vou ter a peça, ele vai ficar trabalhando com equipamento usado, vai dar mais defeito, enfim, uma série de coisas. Essa semana mesmo aconteceu isso. E eu falei para o cliente, olha, a minha preocupação não é você continuar com o analógico, porque assim, vai ter problema, você sabe que a sua rede vai ter problema, você vai ser impactado. Mas qual a imagem que não só você, mas a empresa e os outros colaboradores que não sabem dessa tentativa de digitalização vão ter da empresa, né? Ter do serviço que eu presto. Isso é uma preocupação que eu tenho. Então, assim, eu tento envolver os fabricantes, tentar dar um desconto maior para reduzir aquele custo, fazer com que a pessoa enxergue o valor agregado do produto, né? Porque uma outra questão, por exemplo, no digital, você consegue inserir diversos recursos nos equipamentos que o analógico não permite. O analógico é falar e pronto. Né? No digital, hoje a gente tem equipamentos com recursos de man-down, que a gente fala, que é o homem caído. Então, por exemplo, você tem uma operação, aquela pessoa vai trabalhar sozinho. E o rádio muda o ângulo, né? Então, se ele sai da posição vertical para horizontal e você programa aquele equipamento para ficar 6 segundos deitado, um exemplo, e ele dá um bip, e a pessoa se ela não retornar ele à posição vertical, ele manda um alerta para a rede inteira como se algo tivesse acontecido com aquela pessoa. Pânico, né? Um botão de pânico. Exatamente. Que então, legal. Assim, ele tem a inteligência no próprio equipamento, sem a pessoa fazer nada, de mandar informações sobre qual o status está daquela pessoa. A gente viu também um exemplo de você falar, hoje o rádio novo da Motorola permite que você fala e ele grava as últimas 5 conversas no equipamento, fica gravado no equipamento. Então, uma central de shopping não ouviu a comunicação, ele consegue apertar um botão e ouvir o que falaram por último sem ter que perguntar de novo. Então, assim, ele traz diversos recursos que no dia a dia, quem está ali na operação, consegue identificar o quanto isso é positivo. Sim. Né? Mas, assim, ainda respondendo, né, ainda tem alguns clientes que resistem olhando só custo. Quando ele não olha a importância dos valores, né, que o equipamento está trazendo, né, ele acaba sendo um pouco mais resistente. Mas vai chegar um momento que não vai ter jeito, não vai encontrar, não vai ter solução para o analógico. Para quem trabalha com tecnologia, que é o nosso caso, né? A gente sempre tem que evoluir para essa coisa do treinamento e de estar junto ao cliente, saber mostrar para ele, até fazer a conta do ROI, né? O retorno do investimento para ele daquilo que ele está adquirindo de tecnologia, né?
mas já tinha uma sacada muito interessante de fazer a integração do rádio com o controle de acesso, com as câmeras, etc., porque você não limita a coisa da decisão humana, que é onde tem a maior falha que a gente sabe, né, Andrade? Com a tecnologia, a aplicação é para evoluir a área da segurança, né? Então isso acontece muito para a gente nesse setor tecnológico, né? Então eu queria aproveitar e dar uma liga nesse assunto, porque eu percebi de que, além da MTI fazer esse trabalho com os rádios, com a telecomunicação, você também está expandindo, eu vou chamar expandindo, eu acho que é essa a palavra, né? A sua operação, vamos chamar comercial, a tua área de marketing comercial, principalmente comercial, para essa área da segurança eletrônica, para o controle de acesso. Porque uma coisa é trabalhar com rádio e você atender a demandas de empresas de segurança eletrônica, de segurança privada, e está integrado com o controle de acesso. Isso é uma coisa. E a outra é você expandir a sua operação para também vender os produtos ou entregar os produtos Motorola, por exemplo, para o teu cliente. Essa migração é por conta dessas novas integrações. Como é que essa decisão, porque é uma decisão ousada de empresário, porque não é fácil você expandir sua operação. Quantos anos MTI? 27 anos. 27 anos, e você vai ter que dar uma guinada. Você pode dizer, não, está no mesmo ramo, mas é uma guinada para expandir. Fala disso para gente. Assim, apesar de ter 35 anos, eu me considero ainda muito jovem, né? Então... Lascou com a gente, Andrade. Rapaz. Acabou. A gente pode fazer encerrado por hoje. um break. Cadê o Gabriel? Corta aí, Gabriel. E às vezes eu... Assim, a gente que gosta de tecnologia, que está no sangue, você sempre quer mais. Você não consegue ver aquilo e falar, não, vou ficar, né, deixar coisas acontecer. Então, a gente, como empresário também, a gente quer ver, vamos tentar, vamos arriscar, eu já tenho cliente, crescer, eu tenho né? inteligência, eu tenho parceiros que são extremamente competentes do meu lado, me apoiando, me ajudando, então não tem como dar errado, né? A gente investimos em uma equipe nova, comercial, né? Ampliamos a equipe desde o ano passado e vem sendo treinado, vem buscando realmente aumentar esse leque e trazer essa qualidade para o nosso cliente, porque o cliente que já acredita na MTI, que atende, sabe do nossa qualidade no atendimento, ele vai nos dar essa oportunidade, né? Então, isso é algo que eu não posso desperdiçar. Uhum. E aí, como que eu vou conseguir? Com a colaboração e ajuda dos meus colaboradores, dos meus parceiros, né? Por exemplo, vocês... Com certeza, se eu precisar algum dia com algum apoio, eu tenho certeza que eu vou poder contar com vocês. Sim, e é sim, isso, sim. né? Da mesma forma que ao contrário. Então, a gente tem que sempre buscar, né? Ir à frente. Nunca tô feliz da forma que eu tô. A gente sempre está querendo buscar mais. E é isso, assim, eu acredito muito na equipe que a gente formou e, assim... Tem muito potencial, agora é trabalhar isso, trabalhar, lógico, com qualidade, com dedicação, comprometimento, que é o que a gente sempre preza com os nossos clientes, que eu tenho certeza que vai dar certo. E, assim, não só a MTI, mas como a Motorola também, que é um dos nossos fabricantes que a gente representa aqui no Brasil, ela também vem fazendo isso. Então, a Motorola percebeu que o mercado de rádio, ele vai crescer o quê? 10%. Ele não cresce muito mais que isso. E já outras tecnologias, ela tem uma oportunidade muito maior. Então, o que ela fez? Adquiriu diversas empresas do ramo de câmeras, de tecnologia e está ampliando esse portfólio. Obviamente, quem está ali naquela cadeia junto com ela tem a mesma oportunidade. Então, eu tenho o cliente e tenho o fabricante me dando soluções. todas as soluções. Eu ter vontade Fabuloso. de crescer e aprender Só para junto, complementar, entendeu? porque na verdade você também precisa de ter um investimento nisso, sim, né? Porque isso é totalmente diferente vender rádios. É claro, você tem renda recorrente, 80% da renda. Fabuloso ouvir isso de uma empresa que tem renda recorrente. E a área de controle de acesso, a área de segurança eletrônica, aquilo que a gente viu de novidades lá da Motorola, vai impactar, claro, porque demanda um tempo de projeto grande,
para você poder convencer o cliente, uma aplicação, às vezes POC, né? Uma prova de conceito. Sim. Então, não é fácil. Apenas complementando de que eu acho que o desafio é muito bacana. É Sim. isso aí. Mas eu acho que você falou dessa tua inquietude, e isso é fantástico. Eu acho que todo empresário tem que ter essa inquietude na alma, né? Fazendo parte do seu empreendedorismo. Mas você falou de uma outra coisa que toca num lugar muito especial, que é a questão de treinamento de equipes. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho mais. Falou, ó, desde o ano passado a gente montou uma equipe, mas a gente vem treinando eles para estarem realmente preparados para esse desafio de ir a campo no mercado, né? Nessa captação de cliente, nessa venda de percepção de valor, né? De que não é só um rádio, você está vendendo hoje soluções integradas, com câmera, com acesso, com a questão da inteligência artificial, né? Sim, Dos alertas sim. que sobem, dos monitoramentos. Eu aprendi mais uma nova hoje, esse negócio do botão do rádio, do main ouvir. draw, né? Eu não conhecia, fantástico. A gente vê como a tecnologia ela vai avançando. Mas sempre que eu falo de pessoas, eu falo um pouquinho mais com o coração, né? Uma parte que me toca. Me fala um pouquinho como tem sido esse desafio de ter montado a equipe, de estar treinando eles, porque eu percebi essa diferença. Uma coisa é você montar a equipe, treinar e jogar em campo. Você colocou esse verbo numa constante. Estou treinando eles A ainda. constância, Então, né? me fala como é que tem sido esse desafio com as pessoas, com o teu time. Olha, Andrade, confesso para você que é muito mais difícil. A pecinha de duas orelhas é difícil, É né? muito mais difícil do que PTT. o rádio. Eu programo muito mais fácil o rádio. Mas eu tenho melhorado como pessoa também. Desde 2019 eu passei por diversos processos de mentoria. Então eu tenho pessoas que estão do meu lado fazendo com que eu, como pessoa, melhore. Porque até participei de um treinamento ano passado, no primeiro dia do treinamento, quase que eu fui embora, né? Porque eu falei, tô no lugar errado. Mentira. Eu cheguei no treinamento, eu falei assim, vou fazer um treinamento porque eu quero mudar as pessoas, né? Você já entra assim. Aí, eu quero melhorar a minha equipe, eu quero mudar a minha equipe. Aí, quando eu entrei no treinamento, a primeira frase que eu ouvi, se vocês estão aqui achando que vocês vão mudar as pessoas, vocês estão no curso errado. Aí você falou, vou embora. Vocês estão aqui porque a gente não muda as pessoas. A gente se muda Assim mesmo. para que as outras pessoas não façam com a gente o que a gente não queira. Exatamente. Então, aí eu falei, tá bom, é aqui isso. mesmo. E aí... Esse é o tapa na cara do dia. Exatamente. Então, eu entendi que para que a gente possa conseguir aquilo que a gente quer, muitas vezes a gente também tem que ceder, a gente também tem que se colocar no lugar do outro e tentar apoiar. E foi aí que eu fui evoluindo como pessoa. Então, hoje a gente tem uma equipe que está realmente se preparando. Eu tenho 2 pessoas lá do comercial que são mais novas e estão aprendendo dia a dia mais um pouco de rádio, um pouco de tecnologia, né? E os demais já têm uma certa experiência, então... E eu sempre me coloco à disposição, né? Eu busco trazer eles para perto de mim, levar eles... Por exemplo, na Motorola a gente está constantemente em treinamento, na Hytera também, que é um outro fabricante que nós representamos. Então, a gente tem sempre muita proximidade com os fabricantes de outros itens, que são antenas. Eles estão sempre realmente perto da gente para fazer com que eles tenham, né, o maior aproveitamento das soluções. E eu busco incentivá-los também em ir para cima e buscar especializações fora, não só na área de rádio. Recentemente eu criei um plano de carreira com os meus técnicos, Olha. porque a minha equipe, a equipe técnica, normalmente é uma coisa interna deles. Eles acham que eles vão ser, técnico, eles vão ficar ali para o resto da vida deles. E eu já falei, não é isso. Eu não quero que você entre aqui e fique assim para o resto da sua vida, a não ser que você queira. Sim. Mas eu quero te dar a oportunidade de você evoluir. O Alex mesmo da Motorola, ele era técnico de rádio. Hoje ele é gerente de canal dentro da Motorola. Então, legal. eu uso muito esse exemplo com eles.
vocês podem chegar onde vocês quiserem, não é porque vocês estão aqui na linha de frente, ali na operação, que vocês não possam ter essas mesmas oportunidades. Sim. Só que vocês precisam estudar, vocês precisam ir atrás, correr, buscar informação, né? Quem me conhece sabe, eu vim de família pobre, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse buscado conhecimento, ido atrás, eu não teria saído da minha realidade, teria ficado lá e pronto. Então, assim, o conhecimento hoje, ele leva as pessoas para lugares infinitos, né? Então, eu tento forçar muito isso neles, dar um pouco de trabalho, porque às vezes a pessoa não quer sair muito daquela zona de conforto dele, mas eu tenho feito a minha parte, pelo menos eu acredito nisso. É isso. Na próxima temporada, estava aqui pensando, olhando a Laiane falar, a gente vai ter alguns efeitos especiais, viu, Gabriel? Quando o convidado marcar um ponto assim importante, entendeu? Como você que falou que construiu um plano de carreira, é subir uma estrelinha, entendeu? Sobe uma estrelinha. Um foguetinho. Eu fiquei aqui vibrando, vendo você falar, encantado, mas só para concluir o raciocínio, né? Bom. Conhecimento não ocupa espaço, autodesenvolvimento é uma coisa primordial para quem quer evoluir na carreira. O Zé sabe que eu falo isso exaustivamente, né? Mas você falou um ponto que eu acho que é só para a gente fechar esse assunto e eu poder passar para você, irmão, que é sobre a mudança, né? E a gente vê, né? A mudança, mude e tudo ao seu redor mudará, né? Tem uma frase que fala isso. E tem uma outra do Gandhi que ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é fale da mudança, seja a mudança. Então parte de nós essa mudança. Por isso que talvez o tapa da cara do dia, do curso, foi esse. Se vocês vieram aqui para querer mudar as pessoas, vocês estão no lugar errado. A gente tem que começar essa atitude, né? E aí é uma questão que eu tenho ouvido falar muito. A gente tem que materializar as nossas ações, né? Materializar as nossas palavras a partir das nossas ações, né? Então você às vezes tem um bom discurso, tem uma boa oratória, é um ponto da comunicação, mas você precisa efetivamente materializar essas palavras a partir das suas ações. Então, por isso que é importante você ser a mudança, né? Você ser o exemplo. Parabéns pela dedicação a essa visão e esse cuidado com as pessoas. Obrigada. A gente costuma falar muito aqui do aprendizado contínuo. Em inglês é o lifelong learning famoso, que é um termo bem aplicado, bem usado, né? A gente é um adepto disso aqui, porque, obviamente, a formação acadêmica é importante, sim, mas as coisas que estão evoluindo, principalmente na tecnologia, são tão rápidas que a gente tem que imediatamente buscar alguma coisa para se informar daquilo. Pensa lá se o técnico ficar apenas lá como um técnico, que já é um trabalho importantíssimo, porque se ele não trabalhar bem, nada vai funcionar na empresa. Às vezes ele não sabe disso. Mas pensa que chega inteligência artificial, aprendizado de máquina, aquilo tudo que a gente viu, inclusive no evento da Motorola, que são as tomadas de decisão baseadas em inteligência artificial. Se não houver essa evolução, Laiane, dessa turma, se eles não entenderem que eles estão ganhando com isso, realmente fica difícil. E como você bem falou, acho que o aprendizado contínuo eleva o nível técnico. Eles podem ter novos aprendizados e evoluir na carreira técnica. Eles podem adorar ir para o campo, ficar na zona de conforto do campo, mas com novos conhecimentos. O exemplo que você deu do Alex, muito bom. Aliás, Alex, está convidado para o podcast. Quer ser ali? Fala a respeito desse aprendizado contínuo. Você já deu um exemplo da equipe. Tem um monte de coisa gratuita e paga também na web, né? A gente encontra muito conteúdo com a gente aqui nos Experts, encontra no Bootcamp, que a gente está sempre lá junto. A gente encontra muito material para consumir. Você faz esse incentivo, como é que você trabalha esse incentivo com essa sua turma, para que eles realmente façam aquela coisa do TBC que você fala, tira a bunda da cadeira e vai aprender, vai estudar, vai buscar? Olha, a gente tem do plano de carreira, um dos requisitos para que eles mudem de
de níveis, né? Então, técnico júnior, pleno, sênior, enfim, é a formação. Então, eu tenho os treinamentos que são dos fabricantes, tenho as especializações técnico, ele tem que ser um técnico eletrônico, um técnico eletrotécnico, ter um curso de telecomunicações, e eu coloco isso lá. E aí, eles têm que concluir para poder evoluir para o próximo. Então, se eles não fazem aquilo, quando eles chegam, pode me ajudar, quero mudar de cargo, eu falo, tá, então vamos conversar, como que tá isso, como que tá aquilo? Não fiz nada. Eu falei, então você não fez o que a gente combinou. Então eu preciso que você me ajude para poder te ajudar. Então eu passo a responsabilidade para eles. Devolve. Né? E aí, eu não tenho dinheiro, tá, é complicado. Vamos lá, eu quero que você traga para mim o que você precisa e eu vou te ajudar no que eu puder. Eu tenho técnicos que a gente arca com o custo de formação, mas eu preciso que a pessoa tenha interesse e que venha me procurar, que faça com que eu veja que ela está realmente buscando aquilo para o crescimento dela, o crescimento da empresa. Porque ontem mesmo a gente teve uma reunião com a equipe técnica, sai quase 8 horas da noite lá, a gente estava falando disso. O meu supervisor, o Luiz, a ele o meu muito obrigado, ele é um cara extremamente inteligente, ele está há 12 anos comigo, eu treinei ele do zero, então hoje ele é o supervisor da equipe, assim, faz sistemas incríveis. Ele faz um vídeo explicando como que faz determinado circuito, determinadas coisas. Ele criou um grupo, compartilha nesse grupo como é fazer, ensina. E ontem estavam reclamando que ele estava exigindo que as pessoas, que eles participassem do grupo, que eles falassem. Aí eu falei, vocês estão reclamando que ele está brigando com vocês porque vocês não querem aprender? Então, assim, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Você tem que trabalhar diversos, às vezes até culturais, até coisas culturais que vêm lá de trás, né? Pessoas que acham que nunca vão sair daquela situação. Então, eu falo, gente, o céu é o limite para vocês. E eu sempre falo, contem com a gente. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Nós tínhamos, né, na ETEC, um curso de radiocomunicação, específico de radiocomunicação. A Motorola que montou até esse laboratório lá. Esse curso foi tirado da grade por falta de pessoas para fazer o curso. Putz, falta de interesse. Exatamente. Incrível, né? Então, assim, a gente enxerga, quando a gente conversa com outras pessoas do ramo, empresários, o quanto tá difícil você achar pessoas qualificadas, especializadas. Mas, por outro lado, você olha um monte de gente reclamando que não consegue porque tá ali, não busca, não vai atrás. Então, eu tento puxar, né? Eu tento puxar todo mundo. E na época que eu estava como presidente do Rotary de Interlagos, eu até tentei montar junto com a Raitera, um laboratório para a gente trazer alguns jovens de uma entidade que a gente ajudou para formá-los, né? Mas assim, é muita coisa para uma pessoa só fazer. Tem que ter mais braços, tudo. Então, ainda é um projeto que eu sonho, né? Em ter um espaço onde eu consiga não só capacitar e melhorar o nosso mercado, porque essa dor não é só minha. Todas as empresas do ramo sofrem com isso. E também ajudar a comunidade, dando oportunidade para aquele jovem que está lá se especializar, né? Então, assim, isso é uma coisa que mais para frente eu espero conseguir fazer, como diz o nosso amigo Colette, é o nosso propósito, né? Tudo isso que a gente faz é com muito amor. Então, não só o rádio é minha paixão, mas também trazer pessoas para fazer aquilo acontecer e deixar da melhor forma possível também é um dos nossos propósitos. E espero que em breve a gente consiga fazer isso também. E vai conseguir, eu tenho certeza disso. A gente vê a paixão que você fala desse assunto, né? Teu olho brilha, né? Então a gente percebe que o quão apaixonada você é por tudo isso, né? E você falou da parte do comportamento. Na verdade, a gente como líder, às vezes, como empresário, como gestor, você acaba tendo que saber lidar, ser um pouco psicólogo, né? Tem essa parte dos vieses inconscientes, né? Que
As pessoas têm as suas histórias, têm as suas bagagens, têm as suas Exatamente. vivências, as suas E eu acho que o experiências. E por mais que a gente tente, por vezes, clarear, pôr sol em determinados assuntos, as pessoas têm a sua maneira própria de enxergar as coisas, né? Quando a gente fala de motivação, o Cortella fala isso com propriedade, né? Motivação é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Você pode causar estímulos na Exatamente. pessoa, que é o que você tem Sim, feito, abrir por dentro, né? provocando É. a tua equipe a se desenvolver, a ter essa vontade de autodesenvolvimento. Você dá as condições, mas eles têm que ter esse despertar de se se desenvolver, né? E por isso que motivação é uma porta que você abre pelo lado de dentro. Depende de uma atitude muito da própria pessoa em querer algo, né? Em querer se desenvolver. Mas saindo um pouco dessa parte filosófica, eu queria vir para o campo prático. Você é mãe de gêmeos, Sim. né? Eu sou pai de gêmeos, Aí, ó. né? Tá vendo? Demorou. Então eu tô um pouquinho à sua Manda um frente. beijo pros gêmeos aí. Rapaz. Beijos, meus Ah, amores. beijo a todo mundo, todo gêmeo. Pra Beijão. Rosa Maria. Vou mandar beijo pra Rosa Maria também, viu, Gabriel? Valeu. Aqui, Gabriel, beijo. Rosa Maria, um beijão do pai. E aí, pode mandar beijo todo mundo aí. Beijão. Beijos, meus amores. Ó, Amo vocês. Rapidamente, tem uma menina bonita ali que tá só vendo a mamãe. Só vendo a gente. Tá bom? babando na Tá mãe. babando na mamãe. Mas- Né, Marília? Beijão. João Pedro e Maria Clara, meus gêmeos, estão aí na reta de atingir a maioridade. Agora em dezembro eles fazem 18, né? Então por E isso o que eu falei beijão que eu pro tô, Arthur é porque o Arthur já tá mais velho de todos aqui. por isso que eu falei que eu tô um bocadinho na sua frente nessa caminhada de pai de gêmeos. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho, e eu acho que tem muita gente que está do lado de lá, que eu acho importante você trazer essa mensagem. Eu acho que a mulher, ela tem, eu tenho certeza que a mulher tem um desafio muito maior que todos nós, porque vocês têm, além da vida profissional, a tal da segunda, terceira jornada, né? Que é chegar em casa, cuidar de filho, cuidar do marido, cuidar da casa, né? A gente ainda tem muito isso dentro dos lares, né, da nossa sociedade. Como tem sido esse teu desafio de ser uma empreendedora, de ser uma empresária que vai à frente, que toma a frente dos negócios e ainda chega em casa e tem que cuidar dos gêmeos? Olha, é um desafio e tanto, viu? E assim, vou voltar um pouquinho no tempo. Eu engravidei deles, eu estava no 7º semestre de engenharia. Nossa. E aí, a minha decisão foi não parar. Então, eu fui até onde eu consegui. Uhum. Eu não ia parar. Quando eu descobri que era gêmeos, eu falei, agora eu vou ter que parar, pelo menos, porque no final a barriga fica muito grande e tal. Sim. Então, eu parei um semestre e depois voltei. Só fiquei um semestre fora, consegui conversar com a faculdade, voltei com a minha mesma turma. E aí, depois eu fiz o semestre que faltou. Foi muito difícil. No primeiro ano deles, eu praticamente não via as crianças. Eu saía de casa saía às 6 horas da manhã e chegava meia-noite. Então, foi um ano inteiro assim. Eu contei com a ajuda de muita gente, né? Então, aproveito para agradecer todo mundo aqui pelo apoio, porque a gente, sem esse apoio, não consegue, não dá conta. E a gente tem que saber também ceder, às vezes, né? Porque, querendo ou não, às vezes a mulher quer abraçar tudo, não quer pedir ajuda, mas não. Eu tive muito apoio, foi muito importante para mim ter essas pessoas do meu lado. Sem elas, eu não teria conseguido. Uhum. E aí, voltei a trabalhar, acho que eles estavam com 1 mês e meio. Aí eu voltei aos poucos. Mas, assim, eu amo os meus filhos. Tem sido um desafio muito difícil. Esses dias eu escutei até da Marília. Ela falou assim, mãe, eu não vou querer trabalhar na MTI. Aí eu falei assim, tudo bem, filha, mas só me explica por quê. Eu largar meus filhos sábado, domingo? Aí eu falei, puta merda, que outro tapa, né? Aí... Mas eu falei assim, filha, quando você crescer, você vai entender melhor isso. Uhum. É pro seu bem, né? Hoje, infelizmente, a gente precisa se dedicar ao nosso trabalho. Quando a gente começa do zero, ainda é mais difícil ainda, né? Então, aos poucos, você vai mostrando a importância disso. Eu até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, desculpa, porque quantas vezes eu não falei isso para minha mãe, né?
Porque minha mãe, empregada doméstica, saía para trabalhar direto, não via minha mãe, então tinha que cuidar do meu irmão. Inteiro, Eu com 10 anos né? cuidando do meu irmão de 5. E eu falava, você só pensa em trabalhar, só pensa em trabalhar. Mas por quê? Porque ela precisava colocar comida dentro de casa. Então, assim, quando a gente cresce, a gente começa a enxergar coisas que a gente não via. E quando a gente é mãe, pior ainda, né? Você começa a entender perfeitamente cada atitude, cada ação. Então, aos poucos, eles vão entendendo. E eu também tenho um esposo que me incentiva muito, que está sempre do meu lado, né? Então, sempre me puxou, né? A gente está junto já desde quando eu tinha 15 anos, então é uma longa história. Ele vai estudar, vai fazer engenharia, vai fazer isso. Então, é uma pessoa que, se eu estou onde eu estou, também devo muito a ele. Então... Quer mandar um beijo para ele? Um beijo, meu amor, te amo. Então, isso tudo, né? As pessoas que você encontra no meio do caminho, elas também contribuem muito para o seu sucesso, né? Sim. Então, você tem que aproveitar essas oportunidades. E, assim, hoje é um desafio muito grande, porque eles estão na época de formação, né? Então, aprendizado, alfabetização. Então, exige muito mais de mim do que quando era bebezinho, né? Uhum. Eu tenho medido muito isso, deixado de fazer algumas coisas para realmente não ficar muito ausente deles. Mas, quando eu preciso, não tenho o que fazer. Segunda-feira mesmo eu viajo. Segunda, eu volto só sexta. Entendi. E aí, não tenho o que fazer. É contar com o apoio das pessoas que estão do meu lado e que um dia eles reconheçam todo esse esforço, né? É isso aí, parabéns. A gente não consegue não falar dos filhos, né? Porque eles estão diretamente ligados à nossa carreira, aquela coisa que a gente, eu costumo dizer, sempre falo pro Andrade, né? Eu chego em casa, a gente chega com a cabeça quente. Aí vem aquele sorriso, né? Que a gente recebe a gente, que é daquela criança que está assim... esperando que a gente chegue. Então, o que você tem que fazer? Retribuir, exatamente, né? O que você falou, eu vejo hoje minha filha, que tem já uma carreira bem estabelecida, ela é veterinária, mas ela também trata de humanos com medicina quântica, etc., né? Acupuntura, e ela passa por isso. Ela trabalha o dia inteiro e meus netos ficam lá com ela nessa situação também. Sempre tem alguém. E o Rafael, que é o meu genro, né, o marido dela, ele ajuda demais lá. Eles fazem esse acordo, é um acordo familiar, não tem outro jeito de fazer, de ficar e de apoiar. Então lá, Roberto, Arthur, a Rosa, o meu agradecimento por vocês estarem sempre perto da gente. Mas, neste momento, eu tô aqui falando, disfarçando, mas olha, tô com uns recados aqui, ó. É o seguinte, hein? Tem gente falando assim, tá tudo uma moleza aí, a Laiane tá tranquila. Não apertou ela. Não apertou. Andrade... Magnão e Lima mandaram o recado. Agora é contigo, irmão. Pô, agora é contigo. Mandar um beijo aqui para os nossos irmãos Cleiton Magno, da Modos, Escola de Formação de Vigilantes, e o nosso irmão Luiz Lima, do IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Laiane, nesse momento da reta final do nosso podcast, a gente tem um momento que a gente chama de Pega Visão. Nesse momento Pega Visão, o nosso convidado, o nosso expert, ele dá um papo reto para essa galera que nos assiste, né? Eu normalmente, Zé, falamos normalmente com essas duas câmeras, mas você tem uma câmera aqui também. Aquela ali é a sua câmera. E é lá que o Gabriel vai botar você para falar. Eu queria que você olhasse diretamente nos olhos das pessoas que estão te vendo através daquela câmera e mandasse o seu papo reto. O momento é seu. Bom, pessoal, o meu papo reto para vocês é o seguinte: se preocupem com a comunicação da sua empresa, dos seus colaboradores, porque ao fornecer para eles uma comunicação segura, vocês vão estar garantindo a segurança de cada um deles e da sua operação. E isso é muito importante. Obrigada. Parabéns, mais uma vez. Mandou muito bem. Bom, a gente queria agradecer aí o seu tempo. A gente sabe aí da dificuldade, é correria para lá e para cá. Você ainda tem bootcamp para ir correndo, tá certo? Bom, a gente sempre tem que fazer esse esforço de estar todo mundo junto e isso faz parte do nosso dia a dia.
O Zé Andrade, meu irmão querido, e eu, a gente faz com muito carinho esse programa aqui, esse podcast, que é para vocês, nossos convidados, chegarem, ficarem à vontade e aproveitarem o tempo para falar aquilo que bem entenderem e mandar as suas mensagens. Então, agradeço a você o seu tempo. Andrade, você que está sempre junto, obrigado porque você está sempre disponível nas loucuras que a gente inventa. Tamo aqui. junto, irmão. Tamo junto. E eu queria, então, deixar o agradecimento final para o Andrade e a gente fazer a nossa despedida final, né, Andrade? Laiane, foi um prazer te receber aqui. Você é uma pessoa incrível, ser humano incrível. E muito legal ver a tua trajetória, ver o teu cuidado com as pessoas. E eu quero só te desejar todo o sucesso do mundo. Você merece, que você continue cuidando das pessoas, cuidando do bem-estar, da evolução das pessoas, da tua equipe e principalmente cuidando da tua família. Parabéns. Obrigada. A nossa despedida aqui, todo mundo junto. Você quer falar, pode falar à vontade e manda ali no meio para aquela turma ali que está esperando a gente. aí, seu. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Andrade. Obrigada, Zé. Vocês falaram do meu brilho nos olhos, mas os olhos de vocês também aqui estão brilhando muito. Eu sei que é algo que vocês amam demais fazer. E eu fiquei muito feliz com o convite e só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Fechamos, Andrade? Bora lá, pro alto e avante. Como ele sempre diz, para cima.